Alô, alô, salve, salve, queridos amigos da TV Sonic, da TV 247, bom dia. Estou em São Paulo, ao vivo, terça-feira, 27 de agosto de 2019. Sejam bem-vindos ao primeiro programa de hoje. Quem chegou? César Fábio Miller, bem-vindo. Bem-vindo, César Miller, bem-vinda, Veriterra, Maria Cristina Silveira. Bom dia a todos. Salomão Cavalcante de Hidrolândia, já decorei. Kira Landim, bom dia, Kira. Quem mais? Sejam todos bem-vindos. O tempo está ótimo em São Paulo, Bia Braga. Nenhum frio, nenhum vento, 25 graus. Sou Nick, deplorável hoje mensagem de Dallagnol e procuradores, nem quis ver tudo. Mensagem de Dallagnol. Vamos ouvir jornal, exatamente, vamos ler os jornais. Estou esperando chegar a média. E os jornais continuam falando, é claro, da Amazônia. Macron defende a Amazônia sob estatuto internacional. Está aqui a manchete da Folha. E isso aí provoca urticárias nos falsos nacionalistas. Está cheio de falsos nacionalistas por aí. O primeiro deles é o Bolsonaro, né? Ele diz que o Macron está invadindo a soberania brasileira. Muito obrigado. Ele só não fala em soberania com Trump, né? Eu nunca vi um governo tão sabujo, tão submisso, e vem falar em soberania quando se trata do Macron. Clarissa Barbosa. Vamos perder Ângela de Oliveira. Não, ninguém vai perder a Amazônia. A Amazônia está no Brasil. O problema é destruir as plantinhas, as árvores e os animais da Amazônia. Que é isso que o Brasil vem fazendo há 500 anos. Quem protege a Amazônia são os índios. As autoridades brasileiras, muito pouco. Mais destruíram que protegeram. Os governos brasileiros sempre trataram de explorar a Amazônia, né? Ivana Mar. Sempre explorar de forma predatória, não explorar racionalmente. Kira de Curitiba. Aí não tem o Globo em Curitiba? Então vou mostrar o Globo para você aqui. O Brasil vai recusar a ajuda do G7, isso eu já falei ontem, fizemos todo um programa inteiro ontem a respeito disso. O Brasil recusou a grana. O Brasil não tem grana para cuidar, os outros oferecem grana, ele recusa. É impressionante, né? E recusa por quê? Para falar grosso com o Macron. Porque aí ele agrada ao Trump. Alcemira Fávero, bom dia também, bom dia para todos. As chamadas do Globo, em homenagem a Kira Landim de Curitiba. Merval Pereira, Bolsonaro precisa tratar assuntos de Estado de forma impessoal. Miriam Leitão, sinais de risco de crise mundial se acumulam. José Casado, agronegócio passa a ter que lidar com o custo Bolsonaro. Arnaldo Bloch, será que o país de Chico Mendes vai precisar de um herói agro? Quem destrói a Amazônia é o presidente ogro, na expressão do Lula.
Eu não concordo com o Lula em tudo que ele diz, não sou sabujo do Lula, mas quando ele chamou o Bolsonaro de ogro, não há como discordar, é ou não é? Mas a Amazônia antes desse papo de hoje, então o jornal de hoje, sobre internacionalizar a Amazônia, é isso que está dizendo aqui a Folha, né? Macron define a Amazônia sob estatuto internacional. Há pessoas que interpretam isso como invasão. Ah, o Macron quer invadir a nossa Amazônia. Cuidado. O que o Macron está dizendo é que se algum país inserido na Amazônia, são 9 países, colocar em risco a sobrevivência da Amazônia, o que é colocar em risco a sobrevivência do planeta, é preciso haver alguma ação. Vamos lá. Bem antes disso, algumas semanas atrás, olhando o mapa da Amazônia, não da Amazônia brasileira, da Amazônia, toda a Amazônia, ali dá para ver que a Amazônia é um país inteiro. Um país inteiro de 7 milhões de quilômetros quadrados. É um país quase tão grande quanto o Brasil. E esse país que é tão fundamental para o mundo todo, deveria ter uma administração conjunta, não administração política. Não estou querendo dizer para não ter eleições, não. Estou falando uma administração para preservar o patrimônio ambiental, que pense a Amazônia como um país. Muito antes do Macron propor isso aí. Vejo muitos falsos nacionalistas irritados com Macron. Entre Bolsonaro e Macron, quem vocês preferem? Hein? Mas qualquer pessoa comparada ao Bolsonaro é preferível, né? Eu preferi o Tiririca na presidência da República. E aqui na capa da Folha, aqui estão os preservadores da Amazônia. Alguns deles, né? Índios chicrins expulsam grileiros de área no Pará. Cansados de esperar, após denunciarem a invasão de suas terras no Pará, cansados de esperar o governo. Os chicrins expulsaram por conta própria grileiros que vinham desmatando a área para plantar pasto. Eles voltaram da expedição no sábado, carregados de material confiscado, como espingardas e motosserras. Está aqui. Olha aqui, os índios chicrins que expulsaram invasores, grileiros. O que são grileiros? São pessoas que à força invadem uma terra, cercam e dizem que é dela. Dizem que é deles. Aí fizeram isso na terra dos índios, os índios foram lá, armados, é claro, expulsaram os grileiros, os brancos.
Isso acontece muito no Norte e Nordeste. Há muito tempo. Em 1974, sul do Maranhão, Barra do Corda. Os índios Guajajara expulsaram grileiros que tinham construído várias casas em terras indígenas. E eu fui lá, fiz uma reportagem lá. Morei durante um mês com os índios. Os índios baixinhos, mas guerreiros, muito bravos. Sabe o que eles fizeram com essas casas que os invasores construíram nas terras deles? Queimaram tudo. Queimaram as casas, não a floresta. A floresta eles não queimam. O índio não queima a floresta. Não derruba árvores. Eles sobrevivem, há quantos milhares de anos sobrevivem os índios da Amazônia e preservando a Amazônia? Os donos da Amazônia são os índios. Não somos nem nós. Os brancos, os donos da Amazônia, né? Está cheio de nacionalistas dizendo que a Amazônia é nossa. Não é nossa. A Amazônia é dos índios. Eles é que moram na Amazônia. Não nós. Nós moramos em cidade. Quem preserva a Índia, na Amazônia, são os índios brasileiros. São desprezados pelo governo. Vocês viram o governo dizer uma palavra boa sobre os índios? Não. Porque os índios têm muita terra, muita riqueza nas terras. Mas os índios são valentes. Como os índios Xikrin. Cansaram de avisar o governo. Ernesto Cardoso, muito obrigado. Cansaram de avisar o governo que as terras deles tinham sido invadidas. O governo, claro, não fez nada. Eles foram lá e expulsaram. Então, eu acho que a Amazônia deveria ter uma administração internacional, claro, com representantes brasileiros, na maioria, com representantes da Bolívia, da Venezuela, Equador, de todos os países que fazem parte da Amazônia, a administração para preservar esse patrimônio. Ninguém vai tirar a Amazônia daqui. Ninguém vai tirar a Amazônia. Ninguém vai tirar a Amazônia do Brasil. Não é impossível. Só o Brasil, se tiver uma guerra civil. Mas não vai acontecer. Agora, se o governo quer preservar a Amazônia, tem que preservar os índios. Porque os índios é que preservam a Amazônia.
não é o Bolsonaro, não é esse Ricardo Salles, que aliás está sendo expulso do Partido Novo, né? Tudo bem. Bom, vamos ao trabalho, né? Eu estou aqui trabalhando. Parece que não, né? Parece que eu estou só enrolando, mas não, estou trabalhando. Como você, né? Jornais de hoje, o Globo, em homenagem a Kira Landim em Curitiba, que não recebe o Globo. Impressionante, né? Um dos dois grandes jornais do país não circulam no Brasil todo. Liane Moreira, os índios estão marcados para morrer. Mas não, os índios não vão morrer, não. Eles são muito fortes, estão vivos na floresta. A floresta protege os índios e vice-versa. Vamos ver aqui os colunistas do Globo. Vocês querem ver a capa do Globo? Vou mostrar a capa para vocês. A charge do Chico, o Moro alinhado com o Bolsonaro, fazendo o mesmo gesto de arminha do Bolsonaro, né? O Moro, tadinho, tá fazendo de tudo para agradar o Bolsonaro. Bom, aqui essas notícias da primeira página, eu já li as chamadas das colunas, então vamos a elas, né? Vamos a elas. Questão ambiental está oculta na disputa comercial, editorial do Globo. Vamos ver o que pensa o Globo. Eu não tenho nenhum problema em me informar sobre o que pensa o Globo. Não sei se vocês têm. Eu gosto de saber o que o Globo pensa. Não para concordar com o Globo, mas para saber o que ele pensa. A dimensão da crise ambiental brasileira não pode ser subestimada. É uma fragilidade antiga, realçada agora no governo Jair Bolsonaro, com a multiplicação de incêndios na floresta amazônica. O Brasil, digo o governo brasileiro, nunca cuidou da Amazônia como se deve. Quem sempre cuidou da Amazônia foram os índios, e até hoje são os índios. Novidade é o uso desses problemas ambientais em disputas políticas comerciais com o Brasil, como fez o presidente Emmanuel Macron no fim de semana. Macron levou o desmatamento crescente na Amazônia para debate no G7. Em público, citou a possibilidade de uma recusa da França a ratificar o acordo Mercosul-União Europeia. Macron citou o livre comércio com o Mercosul como um problema real de competição no agronegócio para a França. Foi ironizado pelo líder britânico Boris Johnson e contraditado pela chanceler Angela Merkel. Ela viu no acordo União Europeia-Mercosul uma chance política. Usá-lo sim, mas para delimitar a liberalidade da política ambiental do governo Bolsonaro, sobretudo na Amazônia. Com maestria diplomática, Merkel completou sua proposta com o anúncio de que procuraria o presidente brasileiro para uma conversa sobre possível colaboração europeia na política para a Amazônia. O problema é que, se em Brasília existe um plano para a Amazônia, nem o Congresso conhece. O governo apenas reage. O Brasil nunca teve um plano para a Amazônia. O único plano que teve para a Amazônia no governo militar foi invadir a Amazônia e colonizar a Amazônia, o que matou biodiversidade, o que matou índio, o que matou populações ribeirinhas. Nem nos governos do PT houve proteção à Amazônia, tanto que a Marina Silva se demitiu do Ministério do Meio Ambiente.
O governo apenas reage. No sábado, enquanto o G7 debatia, anunciaram suas primeiras medidas contra os múltiplos incêndios. Entre as iniciativas, o emprego das Forças Armadas, o uso de aeronaves da FAB e a promessa de desbloqueio de 28 milhões previstos no orçamento. Medidas necessárias e tardias para debelar o fogo gerado pelo próprio governo na sua errática política ambiental, comandada pelo ministro Ricardo Salles, que está sendo expulso do Partido Novo. Desde a campanha eleitoral, Bolsonaro anunciava uma liberalização extremada, por isso mesmo perigosa na área de meio ambiente, com redução do ritmo de fiscalização do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. Essa festa vai acabar, disse ele, ao prometer oxigenar um setor e deu curso a um desmonte dos órgãos de controle ambiental. Em sua cruzada, Bolsonaro já propôs transformar a Estação Ecológica de Tamoios, um santuário em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense, numa Cancún brasileira, e demitiu o diretor do INPE depois de discordar de dados divulgados pelo órgão sobre aumento do desmatamento da Amazônia. Acabou cercado pelos incêndios na floresta. Merval Pereira, o palestrante. Merval Pereira, o palestrante. Escolher prioridades. Merval Pereira, o palestrante. Escolher prioridades. Escreve Merval Pereira. Agora, qual é o problema do Merval fazer palestra? Convidado pela FEComércio, a FEComércio ofereceu, 15 mil por palestra, ele foi lá e fez a palestra. Não sei qual é o problema, mas vamos em frente. Escolher prioridades. Não sei qual é o problema, mas vamos em frente. Escolher prioridades. Como disse o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, assassinado em 1963, governar é escolher prioridades. Já o presidente Campos Salles dizia que governar é construir estradas. Quem acompanhar o presidente Bolsonaro através de suas redes sociais perceberá imediatamente dois tipos de prioridades de seus seguidores. Aos que apoiam seu governo, especialmente pelo combate, agora focados nas queimadas da Amazônia, com críticas a Macron e outros líderes europeus. Como antes priorizavam porte de armas, ou cadeirinha de bebê, ou o fim dos radares nas estradas. Os a favor da Lava Jato estão preocupados com a relação conflituosa entre Bolsonaro e Moro. São vários os recados que recebe, advertindo que Moro tem que ser apoiado e que a Lava Jato precisa continuar, para continuar destruindo o Brasil. Só se for para isso que a Lava Jato tem que continuar. Não basta já o que a Lava Jato destruiu o país? Quantas empresas destruiu, quantos empregos destruiu? Ontem, uma pesquisa CNT-MDA mostrou não apenas que a Lava Jato continua tendo o apoio da maioria da população ignorante, como também que 52% não querem que Moro saia do governo. Juiz semi-analfabeto, um juiz que escreveu aquela sentença do triplex, que não passa num vestibular de direito, aquela sentença.
O pacote anticrime de Moro, que está sendo desidratado no Congresso, tem mais de 70% de apoio na população. Nenhum pacote resolve o problema de crime. Um pacote resolve o problema de crime. O crime existe por causa da desigualdade. Por que não tem crime na Suíça? Por que não tem crime na Noruega, que mata baleias? Mas você vê violência na Noruega, você vê uma pessoa matando outra, você vê assalto na Noruega. Por que será? Então não é pacote que resolve o crime, não é pacote anticrime, não é porte de arma, não é essa estupidez, ignorância diária do governo. Bolsonaro não se cansa de dizer que venceu a eleição presidencial para mudar tudo e que está à frente de uma nova era. Muitas vezes em tom acafagestado, os bolsonaristas festejam tudo que pareça ser contra o establishment, comungando com seu líder a ideia de que é preciso destruir mais que construir. Ele está destruindo a alma brasileira. Esse estilo acafagestado está presente nos tweets da família Bolsonaro e agrada a certos seguidores que se utilizam do mesmo linguajar. Foi um desses bolsominions que publicou um comentário de mau gosto que circulou pela internet. A razão do ciúme ou da inveja de Macron seria a beleza de Michele Bolsonaro, comparada com a de Brigitte Macron. Só um imbecil faz esse tipo de comparação. Uma cafajestada compartilhada entre gargalhadas digitais, kkkk, pelo presidente da República, que ainda inseriu um comentário: não humilha. Agindo como Bolsonaro e não como presidente da República, cometeu mais um erro, depois de ter tido uma vitória no G7, quando a maioria dos países ficou contra boicotar o acordo União Europeia-Mercosul, como queria o presidente da França. Mas, com um comentário absurdo sobre a mulher de Macron, Bolsonaro não conseguiu capitalizar para si a moderação dos líderes europeus. Um vídeo da reunião do G7 em Biarritz revelou a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, comentando com seus pares que telefonaria Bolsonaro. Ela fala assim: Bolsonaro, vou falar com Bolsonaro, para mostrar que não havia uma campanha contra ele. No que foi seguida pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que comentou: isso é importante. Esse Boris Johnson é um pinel, né? Você olha para a cara dele e você vê um maluco, né? Sobre Dona Marisa Letícia, Nonato Nojosa. Eu vi uns comentários que eles tiravam sarro da Marisa Letícia. Eu vi sim. O presidente tem razão ao dizer que Emmanuel Macron está protegendo os agricultores de seu país, arranjando pretexto para não fechar o acordo com o Mercosul. Mas defender os interesses brasileiros não é ofender o presidente de outro país. Bolsonaro precisa aprender a tratar assuntos de Estado de forma não pessoal, pois o Estado brasileiro tem interesses que independem da opinião do presidente. A opinião de que Macron é um idiota oportunista, postada pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Que ele tem que se meter em problemas da Amazônia, esse Abraham Weintraub? Judeu que virou evangélico. Idiota oportunista. Idiota oportunista. A bravata do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que o dinheiro que a União Europeia e os países mandaram para ajudar no combate à Amazônia
será controlado e orientado pelo governo brasileiro, sem aceitar exigências ou condicionantes. O Bolsonaro queria receber o dinheiro sem que a Europa monitorasse o uso dos recursos. Kira Landim, muito obrigado. Isso mesmo, por favor, muitos likes. Preciso de muitos likes para a TV Sonic crescer. Muitos likes, muitos compartilhamentos, por favor. Incapaz de conseguir um acordo de boa convivência com países europeus, o governo brasileiro anuncia que vai negociar com os Estados Unidos uma nova política ambiental. Qual é a política ambiental do Trump? Parecemos agora aquele garoto que chama o irmão mais velho para bater nos que fazem bullying com ele. O Trump não acredita em aquecimento global, então qual é a política ambiental do Trump? É essa. Aí o Bolsonaro não fala em colonialismo. Quando é com Macron, ele reclama de colonialismo. Com a sua submissão a Trump, ele acha normal. O custo Bolsonaro, escreve José Casado. Alguns políticos se apaixonam pela própria voz, sem se importar com o que dizem. Jair Bolsonaro foi além. No mimetismo caricato de Donald Trump, encontrou a moldura para a retórica e as atitudes de confronto, como se estivesse numa batalha eleitoral permanente. Como o presidente insiste em manter o inconsciente muito perto dos lábios, cria riscos desnecessários para o país. Isso porque, em política, palavras e atos têm consequências, geralmente no bolso dos governados. Desde a semana passada, empresários vislumbram uma novidade no agronegócio: o custo Bolsonaro. É o preço previsível, para muitos inevitável, do incêndio político amazônico lavrado pelo capitão Motosserra, com o auxílio dos ministros do Meio Ambiente e das Relações Exteriores, seus cúmplices. A história dirá. A retórica eleitoral inflamada, ecoando uma política arcaica, obscurantista, hipnotizou o governo e o deixou exposto no centro de uma inédita crise ambiental. Sob pressão europeia, Bolsonaro ficou ainda mais dependente da Casa Branca. Ele foi lá chorar as pitangas pro Trump, o irmão maior. Vem bater no Macron pra mim, vem, Trump. Para o setor privado, onde o acesso ao mercado global é jogo de poder e dinheiro, Bolsonaro agora é sinônimo de um custo extraordinário e considerado praticamente inevitável. Responsáveis por 101 bilhões de dólares em exportações, empresas do agronegócio agora convivem com o espectro de boicotes e taxações. Por ironia, esse setor foi o esteio eleitoral de Bolsonaro. Indica o mapa das urnas nas 5 regiões de maior PIB agropecuário. Foi também o predileto de madeireiros e pecuaristas das áreas onde hoje mais se incendeia a floresta amazônica. O custo Bolsonaro fragiliza o agronegócio, no meio de uma guerra comercial global, de consequências imprevisíveis para a economia brasileira. A economia brasileira está no artigo, aliás, a crise mundial que ameaça todos os países. Está aqui nesse artigo da Miriam Leitão. Cadê?
Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchararara. Tchan, 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 tchan. Tcharararara. Pam, 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 pam. Pam, pam, pararara. Pam, 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 pam. Pararam, pam, 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 pam. Param, pam, 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 pam. Bom, onde está a Miriam Leitão? Daqui a pouco vamos a Miriam Leitão, mas eu vou ler primeiro Bernardo Melo Franco, meu colunista favorito. Grande Bernardo Melo Franco. Não conheço pessoalmente, mas sempre que leio o Bernardo Melo Franco, eu penso assim: ah, que bom seria se eu escrevesse como esse jovem. Mas não vai dar mais tempo de aprender, já estou com 70 anos. Se não aprendi até agora a escrever direito, quando é que eu vou aprender? Bernardo Melo Franco escreve A Antiga Cobiça do Capitão Motosserra. Eu gosto desse epíteto, Capitão Motosserra. Acho melhor do que Bozo. Bozo eu acho palhaço. Palhaço é uma coisa engraçada. Agora, Capitão Motosserra é foda. Jair Bolsonaro tem um sonho antigo: transformar a Amazônia numa grande serra pelada. Desde que chegou ao Congresso, em 1991, ele tenta remover barreiras ao garimpo na floresta. O deputado do baixo clero antecipou os planos do presidente: afrouxar o licenciamento ambiental, suspender a demarcação de terras indígenas, liberar a mineração em áreas protegidas. O repórter Lúcio de Castro, da agência Spotlight, compilou os discursos de Bolsonaro na última década. O material expõe o ideário do autodenominado Capitão Motosserra. A política de demarcação de terras e de criação de parques e reservas está sufocando o Brasil, disse Bolsonaro em 2013. Mas poucos ouviram, porque ele era só um deputadozinho federal do baixo clero e do baixo calão. No ano seguinte, o então deputado escancarou o motivo de olho grande nas terras indígenas. Essas áreas são as mais ricas do mundo em nióbio. Ah, nióbio! Essa é a grande preocupação dele. Essas áreas são as mais ricas do mundo em nióbio, ouro, bauxita, estanho, além da biodiversidade, da água potável, afirmou Bolsonaro. Já como presidenciável, Bolsonaro fez lobby pela exploração de outro mineral valioso. Temos uma enorme mina de potássio na região do Rio Madeira, que não é explorada por vários motivos. Resolveria o problema, sustentou ele em fevereiro de 2016. 9 meses depois, ele subiria à tribuna para reclamar da repressão ao garimpo ilegal em Roraima, por uma questão indigenista criminosa. Praticamente está inviabilizado explorar minério lá, protestou. A vocação da Amazônia é explorar o minério, não é proteger o meio ambiente. Os discursos repetem sempre a mesma tática. Ao defender os interesses das mineradoras, Bolsonaro se diz preocupado com a soberania nacional. Em 1992, ele tentou anular a demarcação da terra Yanomami. Alegou que os índios tentariam se separar do Brasil. Pretendemos preservar a integridade nacional, pois estamos a um passo da independência daquela área.
Como a profecia do separatismo não se concretizou, o capitão foi atrás de inimigos externos. No mês passado, ele descreveu a Amazônia como uma virgem que todo tarado de fora quer. Os tarados seriam os países europeus, não os garimpeiros. Aí está o nacionalista, aquele que está defendendo a soberania brasileira na Amazônia. Quem protege a floresta são os índios, não são os brasileiros brancos. Eu fiquei devendo a leitura da Miriam Leitão, né? Vamos ver em que página está a Miriam Leitão. Miriam Leitão, página 18. Página 18, Miriam Leitão, falando da crise mundial que se aproxima. O governo não está nem aí, nem se toca. Aqui está, Miriam Leitão, os vários sinais da crise mundial. O economista José Roberto Mendonça de Barros acha que pode estar perto de mudar o ciclo da economia mundial para uma forte desaceleração ou até recessão. Um dado impressionante: há 16 trilhões de dólares aplicados em ativos com rendimentos negativos. Isso mostra uma atitude de defesa contra risco. O economista Marcos Lisboa explica que o dólar, que subiu 10% em pouco mais de um mês no Brasil, está refletindo a soma da fraqueza da economia brasileira e as incertezas internacionais. O presidente americano Donald Trump tem sido um fator de instabilidade da economia global. Ele cria ondas de especulações. Depois de ter derrubado os mercados com a nova escalada da guerra comercial, ele disse que deveria ter sido mais duro. A segunda-feira começou com queda nos mercados da Ásia, mas aí ele mudou o tom completamente e o mercado internacional operou em alta. Postou elogios à China, como se o presidente Xi Jinping tivesse cedido. A China meio que desmentiu. Disse que nada havia acontecido de novo. Enquanto isso, os sinais de risco global se acumulam, segundo José Roberto Mendonça de Barros. O mundo tem 16 trilhões de dólares aplicados em papéis com juros negativos, da Alemanha, do Japão e de vários outros tesouros. Isso só se explica porque os investidores estão com medo de perda no portfólio. A dívida das empresas americanas está dando 47% do PIB dos Estados Unidos. É recorde. E como se sabe, não existe desalavancagem suave. As empresas de tecnologia, que foram a razão da valorização do mercado, estão sob risco regulatório. O modelo do Fed de Nova York mostra que a probabilidade de uma recessão nos Estados Unidos já passou de 30%. No passado, quando isso aconteceu, houve recessão. Além da inversão da curva de juros, há outro sinal clássico aparecendo, que é a alta do ouro. O economista Marcos Lisboa, presidente do INSPER, acha que o dólar reflete as pressões ruins de fora e de dentro do país. Várias medidas prometidas pela equipe econômica acabaram não se concretizando,
como a de zerar o déficit primário com a venda de estatais. E outras ideias, ainda em fase de estudo, chegam à imprensa e ao mercado antes de se tornarem propostas concretas. E é isso aí. O mundo caminhando para uma recessão e o Brasil com um presidente ignorante. Ações da Saraiva disparam com troca no comando. As ações preferenciais da Livraria Saraiva, que está em recuperação judicial desde o fim do ano passado, registraram ontem um salto de 64%, vendidas a R$ 2,48. Os investidores repercutiram a informação de que será escolhido um novo presidente da holding, o que significa a substituição do atual presidente Jorge Saraiva Neto. A família Saraiva tem 58,7% das ações da rede. Muito bem. Recuperação da Saraiva é uma boa notícia. Temos que ter livrarias, mais e mais livrarias, quanto mais melhor. Menos quartéis e mais livrarias, menos armas e mais livros. Violência é a essência de Bacurau, filme premiado em Cannes e um dos favoritos a representar o Brasil no Oscar. Longa estreia nesta quinta. Isso me lembra muito Quentin Tarantino, me lembra Sam Peckinpah. Eu não vou assistir, não gosto de... Não vou assistir para ver sangue. Arnaldo Bloch escreve: vende-se carbono. Um financista conhecido me diz, na saída de um restaurante, nada vegano, que a cotação do crédito de carbono hoje, em $25 a tonelada, tem potencial para chegar a $50, se o Brasil cuidar direitinho da Amazônia. Para cumprir o Acordo de Paris, o preço tem que estar entre $40 e $80 em 2020 e entre $50 e $100 até 2030. Se é que em 11 anos vai sobrar algum carbono para comprar ou vender. Até aí, eu estava só sendo informado sobre um universo numérico de cujos valores não fazia a menor ideia, o que sempre provoca certo encanto. Mais ainda quando um liberal, no sentido econômico, afirma que cuidar da natureza dá dinheiro, e muito. É o único argumento capaz de convencer os tomadores de decisão e os detentores da vontade política a não promover a hecatombe perfeita que nos espreita. O que sei, pelo que leio, é que enquanto a Amazônia frita como um hambúrguer, o presidente é informado pelos homens do agronegócio que desta vez, enfim, o buraco é mais embaixo. Recorre então ao suporte tradicional, a Rede Nacional de TV, e não às cybermilícias das redes sociais para falar. Desnuda-se da carnavalização habitual de sua figura para tentar a experiência inédita de fantasiar-se de chefe de Estado diante da totalidade do Brasil. E não só dos escolhidos para chamar de seu povo. Muito bem, muito bonito, muito bem escrito, mas eu quero ler para vocês a reportagem da Folha sobre os índios xicrins que expulsam grileiros de área no Pará. Olha aqui, tomaram os rifles dos garimpeiros e tudo mais. Índios xicrins, esses é que protegem a Amazônia, o resto é papo furado. Onde é que está essa matéria? Página A13. Página A13. Abandonados pelo governo, índios xicrins retomam área de grileiros. Vejam a aldeia xicrim e a floresta amazônica.
Dezenas de guerreiros indígenas formaram a expedição que recuperou terra no sul do Pará. Matéria de Fabiano Maisonave e Lalo de Almeida, que estiveram lá. Terra indígena, trincheira, Bacajá. Povo de tradição guerreira. Todos os índios são guerreiros. Como é que eles sobreviveram na floresta amazônica? Só sendo guerreiros, né? Mas guerreiro de verdade, não é essa coisa que se espalha aqui. Ah, fulano é guerreiro, fulano é guerreiro. Não, guerreiros com... guerreiros mesmo. Porque ali não é papo de guerreiro entre aspas. Povo de tradição guerreira. Os xicrins cansaram de esperar. Armados de espingardas e bordunas, dezenas de guerreiros retomaram uma grande invasão de centenas de grileiros que estavam desmatando a terra indígena trincheira Bacajá, no município de São Félix do Xingu, no Pará. A reportagem da Folha acompanhou a volta da expedição no último sábado. Após andarem cerca de 40 quilômetros pela mata em 3 dias, os xicrins chegaram à aldeia Rapcó, entoando cantos e carregados com material confiscado dos invasores: motosserra, espingardas, ferramentas, panelas e até galinhas. O cara falou lá: a terra está liberada, o Bolsonaro liberou, por isso que a gente veio. A gente quer trabalhar, quer ajuda indígena, contou Becara Xicrim, 42. Eu disse: não, este indígena não quer, guerreiros velhos não quer, não pode desmatar. Olha como os índios protegem a floresta, porque eles dependem da floresta. A comida deles, a sobrevivência deles vem da floresta. Eles constroem as casas com os elementos da floresta, comem o que tem na floresta. A Guerra da Lagosta, 1962, com De Gaulle, né? Sim, eu me lembro. Os xicrins relataram que dezenas de hectares estavam queimados e que já havia pasto plantado em algumas áreas invadidas. Então os índios não batem boca, vão lá e tiram os caras que estão queimando a floresta. Expulsam. Os índios são bravos. Os xicrins relataram que dezenas de hectares estavam queimados e que já havia pasto plantado em algumas áreas invadidas. Eles afirmaram que não houve violência e que os invasores concordaram em deixar a terra indígena trincheira. Os invasores, no entanto, ameaçam contra-atacar. Na noite de domingo, 25, anteontem, um deles enviou uma ameaça em áudio, junto com uma foto em que aparecem dezenas deles, que estariam se dirigindo para a aldeia mais próxima. Aspas. Olha o tanto de gente que tinha dentro da mata para pegar os índios aí. Tem mais de 300 homens dentro da mata caçando os índios, diz o invasor em mensagem de áudio enviada por WhatsApp. Pegar motosserra, rancho dos homens. Eles estão tudo na mata para pegar eles, ó. Manda o becuro ficar velhaco, que eles estão no bagaceiro, afirma o invasor, citando o nome da liderança da aldeia mais próxima da invasão. A região invadida fica em uma área remota de São Félix do Xingu, com pouca presença do Estado. A estrada de acesso às aldeias tem uma base com funcionários desarmados de uma empresa privada que presta serviço para a FUNAI. As primeiras invasões na área da terra indígena
começaram em meados do ano passado. Após aliciar uma liderança, madeireiros abriram um ramal, estrada de terra, para extração ilegal. Em seguida vieram os grileiros, que começaram a recortar a área em lote e revender. Acionada pelos chicrins, a FUNAI enviou informações sobre as denúncias para o Ministério Público e para a Polícia Federal, que abriu inquérito, mas não houve ações para a retirada dos invasores, que continuaram aumentando cada vez mais. Está aqui a política ambiental do Bolsonaro, exposta pelos chicrins. Neste ano, a trincheira Bacajá se tornou uma das mais importantes novas frentes de desmatamento na Amazônia, de acordo com o IBAMA. Segundo a ONG Amazon, foi a segunda terra indígena mais desmatada no mês passado, com uma perda de 15 quilômetros quadrados. As terras indígenas da região sofrem intensa pressão da pecuária. São Félix, aqui o agronegócio. São Félix é o município com o maior rebanho do país. Eram 2,24 milhões de cabeças de gado em 2017. É o município que mais tinha pasto degradado na Amazônia em 2014. 286 mil hectares, de acordo com o levantamento do INPE e Embrapa. Isso indica que uma grande área foi desmatada e é mal utilizada, afirma o pesquisador Paulo Barreto, do Amazon, sediado em Belém. Além de usarem mal a terra, há forte indício de sonegação do pagamento de imposto territorial rural. O valor médio da terra declarado à Receita Federal do Brasil no município foi de apenas 15% do valor de mercado da terra no mesmo ano. Interlocutor de seu povo, junto ao governo federal, Capoto Chicrim, afirma que eles estão defendendo a sua casa. Os nossos guerreiros foram enfrentar e vão de novo. Se alguém quer pegar as suas coisas, você pode deixar? Não, né? Esses são os chicrins. Esses é que são os protetores da Amazônia. Não é o Bolsonaro, não é o Ricardo Salles, não é o Macron, não sou eu, você. São os índios. Os índios é que protegem a Amazônia. A Amazônia é deles. A Amazônia não é nossa. A Amazônia é dos índios. Meus queridos amigos, muito obrigado por assistirem a TV Sounic. Muito obrigado por assistirem a TV 247, que é a nossa nave-mãe. Por favor, compartilhem, por favor, se inscrevam. Estamos chegando aos 7.000 inscritos. Agradeço muito a vocês por tantas inscrições, mas peço que se inscrevam cada vez mais para que o canal possa crescer. Esse é um canal de jornalismo. Eu faço questão de passar por cima de fake news, de teorias da conspiração, de especulações vazias e desnecessárias. Procuro entender a realidade a partir do que eu vejo, a partir do que já aconteceu. Não sou vidente, não sou ideólogo, não sou sociólogo, não sou militante, não sou ativista. Sou apenas jornalista e sempre vejo o mundo com os olhos de jornalista. A diferença entre notícia e boato
é que notícia é aquela que responde a 5 perguntas fundamentais: quem, o que, como, onde e por quê. Enquanto essas 5 perguntas não estão respondidas, ainda não é uma notícia. Pode ser um boato, ou pode ser uma notícia incompleta. Muito obrigado a todos, meus caros amigos. Até a próxima transmissão, logo mais à tarde. Tchau.